Em maio de 1961, o presidente americano John F. Kennedy propôs ao Congresso levar o homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança à Terra até o final da década. O feito foi realizado 8 anos mais tarde, em 20 de julho de 1969, com a nave Apollo 11, quando os astronautas americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua e chegaram sãos e salvos à Terra 4 dias depois. As missões Apollo da NASA ficaram gravadas na memória da humanidade ao levar os primeiros humanos à Lua. Houve ainda mais 6 missões que pousaram no satélite até o final de 1972, quando os voos subsequentes, os Apollos 18, 19 e 20, foram cancelados e o programa terminou. No entanto, a história do programa espacial norte-americano e sua tentativa de pousar na superfície lunar também é repleta de derrotas e até mesmo de tragédias. A saga dos Estados Unidos para derrotar a União Soviética na corrida espacial remete à origem da própria NASA e a programas espaciais anteriores que obtiveram alguns sucessos, mas provaram e muito o gosto amargo do fracasso. Porém, ainda mais significante que as derrotas são os muitos mistérios que envolvem esse momento da história. Teorias da conspiração ainda hoje afirmam que o homem nunca foi capaz de superar as dificuldades de sair da órbita terrestre e pousar com sucesso na Lua. No entanto, ainda pior que isso são aqueles que dizem que, na verdade, não somente as viagens conhecidas foram feitas, mas que a NASA teria realizado uma série de missões secretas à Lua, tempos depois de ter vencido a Guerra Fria. Ou seja, tudo ainda é um grande mistério quando falamos da chegada do homem à Lua. Mas antes de acompanhar mais este vídeo, pedimos que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você nos apoia e nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui no Mundo Desconhecido. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a disputa de poder e influência entre as duas potências vencedoras do conflito. A disputa entre Estados Unidos e a então União Soviética não ficou restrita aos campos da política ou da economia. Ela também se deu no setor tecnológico, dando início ao que ficou conhecido como a corrida espacial, algo que girava em torno da conquista da Lua, o satélite natural da Terra. A competição tecnológica para ver quem alcançava primeiro o espaço foi responsável pelo surgimento da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. E atualmente essa se tornou a principal agência espacial do mundo. O princípio da tecnologia espacial, utilizada na corrida espacial, nasceu e se desenvolveu durante o governo nazista na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, Hitler tinha a intenção de criar foguetes capazes de transportar bombas para lançá-las sobre seus inimigos. Com o final da guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se aproveitaram dos estudos e programas armamentistas alemães desenvolvidos pelos especialistas da época para desenvolver suas próprias tecnologias espaciais. O marco inicial dessa competição espacial foi o lançamento por parte da União Soviética da Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957, considerado o primeiro experimento espacial de toda a história. Esse equipamento, o primeiro satélite artificial enviado ao espaço, pesava aproximadamente 83 quilos e foi levado ao espaço pelo foguete Semyorka, que é considerado o primeiro míssil balístico intercontinental testado e aprovado da história. Depois, com o sucesso dessa primeira tentativa, os soviéticos fizeram o lançamento da Sputnik 2, que foi o primeiro satélite a percorrer a órbita da Terra. Foi esse, inclusive, que levou a bordo a cadela Laika, conhecida hoje por todo mundo como o primeiro animal enviado ao espaço. O sucesso das experiências soviéticas forçaram os Estados Unidos a reagir de forma rápida, pois houve uma forte cobrança da opinião pública e de políticos por uma resposta à altura da inovação espacial que estava sendo apresentada pela União Soviética. Alguns teóricos chamam esse movimento de pressão interna dos Estados Unidos de efeito Sputnik, que fez com que o governo organizasse sua estrutura militar em torno dessa questão espacial. Naquele mesmo ano, em dezembro de 1957, o governo norte-americano fez a sua primeira experiência espacial ao lançar o foguete Juno, que simplesmente explodiu 2 segundos após seu lançamento.
A primeira experiência de sucesso viria um tempo depois, quando a recém-criada NASA lançou a Explorer 1, que voou em 31 de janeiro de 1958, dando início a uma verdadeira corrida para ver quem dominava o espaço primeiro. Se tornou uma competição. Graças ao sucesso da expedição da Explorer 1, foi possível descobrir a existência de cinturões de radiação em torno da Terra, que ficaram conhecidos como cinturões de Van Allen, um dos responsáveis pelo projeto da Explorer. O Explorer, apesar de não ter enviado dados até a Terra desde maio de 1958, ficou em órbita por mais de 12 anos, regressando ao planeta em março de 1970, quando aterrissou sobre o Oceano Pacífico. Assim, o Explorer 1 foi o primeiro de um vasto programa de satélites norte-americanos lançados ao espaço, sendo que outros 83 artefatos foram também lançados depois, até o ano de 2004. Indo mais à frente, a década de 1960 marca uma divisão entre as experiências espaciais na história da corrida espacial. Se nos primeiros anos as experiências se restringiram ao envio de pequenos satélites, a partir da década de 60 começaram as primeiras viagens tripuladas pela órbita da Terra. No fim, depois de muitas investidas por parte dos dois lados, a gente sabe bem quem saiu vencedor, não é? Em 1969, os Estados Unidos se mostrou vencedor na guerra e conseguiu pela primeira vez na história da humanidade enviar o ser humano para um corpo celeste. O homem voou e chegou até a Lua. Após isso, os norte-americanos e os soviéticos já não acharam mais interessante enviar humanos até a Lua, e o feito nunca mais se repetiu até hoje. Somente pequenas expedições feitas pela NASA até 1972, 3 anos depois. Porém, é aqui que chegamos à polêmica desse vídeo, pois existem muitos que afirmam com veemência que a NASA teria feito expedições ou missões secretas até a Lua, nosso satélite natural, em tempos ainda mais à frente. Algo que reforçou essa teoria foi um filme lançado ao público em 2011 e que recebeu o título de Apollo 18. Ele se tornou o ponto mais controverso das viagens espaciais, exibido como se fossem imagens filmadas pelos astronautas da NASA durante uma missão secreta à Lua em 1973. Na história desse filme, os astronautas encontram alienígenas hostis na Lua. O caos se instala e a NASA abafa o caso todo. Claro que tudo não passa de ficção científica, afinal, na história verdadeira, a missão Apollo 18, junto com a 19 e a 20, foram canceladas. Apollo 17 foi a missão lunar final da NASA. Mas esse filme certamente alimentou incêndios conspiratórios sobre as atividades secretas da agência espacial. A NASA pode realmente ter lançado um voo espacial secreto durante a era Apollo sem que ninguém soubesse? Para alguns, é quase certo que isso não poderia acontecer. Segundo o historiador espacial, o desenvolvimento de todo o programa tripulado envolve mais ou menos 400 mil pessoas. Então, para cobrir a pequena viagem, é preciso manter as milhares de pessoas caladas. E não são todas elas que trabalharam somente para a NASA. Uma grande porcentagem trabalha para outros contratantes, por isso seria necessário mantê-las guardando segredo para sempre. De acordo com documentos, o número de empregados da NASA em 1973, ano em que o Apollo 18 estava programado para decolar, havia caído para 200 mil. Isso é metade do número de empregos de 1965, mas ainda assim um número enorme de pessoas que teriam que ficar em silêncio. Além disso, o historiador apontou que a agência espacial teria que ter acalmado milhões de pessoas que vissem o lançamento do foguete Saturno V, que enviou as cápsulas lunares da Apollo para o espaço, já que a plataforma fica no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Se a NASA fosse tentar um lançamento secreto hoje em dia, provavelmente a agência seria ainda menos capaz de esconder um lançamento desse porte do público. Entretanto, é claro, isso não quer dizer que o ato não poderia ter sido feito. O trailer do filme Apollo 18 inclui um trecho em que os astronautas estão se comunicando com o Pentágono, sugerindo que ele está envolvido na missão secreta. Os cineastas podem estar brincando com o fato de que o programa espacial do departamento é muito mais reservado do que o da NASA, tornando a premissa um pouco mais concebível, embora mais confusa também.
O orçamento para programas espaciais do Pentágono é muito maior do que o orçamento da NASA. Além disso, disse o historiador, eles lançam missões o tempo todo, não revelam quase nada. Tem a sua própria plataforma de lançamento ao lado da plataforma da NASA na Flórida e outra plataforma na Califórnia. Ou seja, isso mostra que sim, talvez o Pentágono possa realizar missões secretas frequentemente. O orçamento anual do Pentágono destinado ao espaço é de 26 bilhões de dólares. Para você poder comparar, o orçamento da NASA é de 18 bilhões de dólares. A maior parte dos fundos do departamento é para pagar por satélites que ajudam nas navegações, na detecção de mísseis e na precisão de bombas. Obviamente que satélite não é tudo quando se trata de operações dos militares no espaço. No ano passado, o Pentágono enviou em órbita na Terra uma nave espacial chamada X-37B, que se parece com uma nave espacial em miniatura. O lançamento não era segredo. O Pentágono disse que não poderia esconder um lançamento, mesmo que tentasse. Porém, todo o resto sobre essa missão, incluindo o que é feito e por quê, está bem guardado e nunca foi revelado. Não há como saber se o Pentágono lançou uma missão tripulada para a Lua ou não. No entanto, porta-vozes do departamento garantem que não lançaram nenhuma missão tripulada ao espaço. O resto é mistério. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!